Olá, tudo bom? Se você está aqui, é porque você quer entender como é que funciona essa sistemática aí da liminar do candidato da Polícia Militar cair ou não. Tá? Como eu falei, a Polícia Militar, ela cumpre rigorosamente o que está descrito lá na decisão judicial ou então o que está descrito na lei. Nesse caso aqui, como é uma decisão judicial para que seja cumprida aí e determine a matrícula do candidato, participação das demais etapas, permanência na Polícia Militar, o juiz ele dá essa decisão, o chefe do CRSP, ou então a autoridade responsável aí pela convocação do candidato, ele analisa aquela decisão e cumpre exatamente o que está escrito ali, tá? Essa é a observação. É claro que a gente tem casos aí onde a autoridade ela não cumpre a decisão, mas isso é uma outra situação que a gente vai tratar em outro momento, tá? Mas o que eu estou passando aqui é o que ele cumpre com base no que está escrito. O problema é que existe um boletim da Polícia Militar, um boletim interno, boletim número 99, de 30 de novembro de 2009, e nesse boletim a Procuradoria-Geral do Estado ele recomenda o que o chefe do CRSP ou então o comandante-geral tem que fazer nos casos aí de cumprimento de decisão judicial. E, em geral, ele fala o seguinte, é que a decisão para a matrícula, no curso de formação, para a permanência na Polícia Militar, tem que estar expressa. Se não estiver escrito matrícula no curso de formação, se não estiver escrito permanência na Polícia Militar ou posse, seja lá qual for o termo aí utilizado, a autoridade responsável pelas convocações, o comandante-geral da Polícia Militar, ele não vai cumprir a decisão, ele não vai manter o candidato dentro do curso de formação. Tá? Então é importante que a decisão judicial esteja descrito isso para que o candidato aí tenha êxito aí na permanência na Polícia Militar. Tá? Então, a gente, ao longo aí dos últimos 4 anos, a gente já pôs na Polícia Militar mais de 150 clientes. Eu acredito aí que em torno de 3 ou 4 liminares aí que foram indeferidas, que a gente não conseguiu porque a ação foi perdida. Tá? Mas a grande maioria aí a gente conseguiu manter o candidato dentro da corporação até que o processo finalize e transite em julgado. Tá? Então, é importante observar. Eu vou ler para você aqui, vai aparecer aqui na tela, 3 decisões, e essas 3 decisões a gente vai analisar individualmente cada uma delas e a gente vai escrever, mostrar aqui no quadro como é que funciona e o que tem que ser feito. Tá bom? Então vamos lá que eu vou fazer a leitura. Vai aparecer aqui na tela a descrição aí da decisão e aí você acompanha a leitura. Beleza, então? Bom, no caso desse candidato aí, o processo dele, os 3 casos aqui já transitaram em julgado, os candidatos já foram submetidos a todas as etapas, já fizeram o curso de formação e hoje eles estão na condição de soldado efetivo aí da Polícia Militar aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, nesse primeiro caso, eu vou deixar o número do processo também, nesse primeiro caso aí, foi dada a seguinte decisão: defiro a liminar para afastar a eliminação do impetrante, devendo a autoridade coatora permitir que o impetrante prossiga nas demais fases do certame, reservando-se a vaga na hipótese de aprovação em todas as fases, até final julgamento da causa. Notifica a autoridade coatora quanto a presente e para prestar as informações de estilo. Então, nesse caso, observe o seguinte, a gente entrou com um pedido liminar para que, foi um mandado de segurança, para que o candidato participe das demais etapas e, em caso de aprovação, ele seja matriculado no curso de formação e, em caso de aprovação no curso de formação, ele participe da solenidade de formatura e permaneça na Polícia Militar até o trânsito em julgado da ação. Tá bom? Então, esse é o pedido que a gente faz em todas as ações, inclusive a gente pede aí que seja arbitrado a multa em caso de não cumprimento. Nesse caso, o juiz avaliou, segundo o convencimento dele, o que ele fez? Ele somente deu a decisão para que o candidato participasse das demais etapas e reservasse a vaga. Essa decisão é como se fosse um indeferimento, na minha opinião, porque, como eu falei, a Polícia Militar, segundo o boletim 99 de 2009, de 30 de novembro de 2009,
ele vai cumprir o que está escrito expressamente na decisão. Então, quando a decisão chega lá na autoridade coatora, que no caso aqui é o chefe do CRSP, o que ele vai cumprir? Participar das demais etapas. Então, no caso aqui, no quadro aqui que a gente vai apresentar, observe o seguinte, na situação 1, nós temos aqui o candidato participando das demais etapas. Tá? Isso é interessante para a gente? Não é interessante para a gente. Então, o que eu tive que fazer? Analisei a situação do juiz, na minha opinião, não foi favorável, mas surgiu aí uma possibilidade de poder modificar. Então, o que nós fizemos? Foi feito um novo pedido, a gente foi até o fórum, despachamos com o juiz. O que é despachar? É ir lá e conversar com o juiz no gabinete, coisa de 5 minutinhos. A gente demora muito mais tempo esperando do que propriamente falando com o juiz. Explicamos a situação, né? A gente tem nossos argumentos, explicamos a situação e aí o juiz modificou a decisão. Então eu vou mostrar para você como é que aconteceu, o que é que aconteceu agora. Bom, depois que a gente foi lá e despachou com o juiz, o juiz deu a seguinte decisão: assiste razão ao impetrante, complementa a decisão de índices 106/108 para que conste os seguintes termos, abre aspas, isto posto, defiro a liminar para afastar a eliminação do impetrante, devendo a autoridade coatora permitir que o impetrante prossiga nas demais fases do certame e, caso aprovado, seja realizada sua matrícula no curso de formação de soldado da PM no prazo de 30 dias, reservando-se a vaga na hipótese de aprovação em todas as fases até o final do julgamento da causa. Intime-se com urgência. Então, nesse caso, o que aconteceu? O juiz ele deu a decisão no primeiro momento, assim que a gente entrou com o mandado de segurança. Ele deu a decisão determinando que participasse das demais etapas, mas ele não deu a ordem para que o candidato fosse matriculado no curso de formação. Então, peticionamos, fomos lá, conversamos com o juiz. É importante essa conversa, esse feedback com o juiz para poder expor a ele. Tá? Existe uma série de situações, a gente expõe ao juiz e ele vai avaliar. Né? Nesse caso, ele avaliou, concordou com o que nós fizemos e aí foi feita uma melhora na decisão. Ele tirou do status de demais etapas, né? E colocou para o status de curso de formação. Então, nesse caso aqui, tudo bem, não é a melhor coisa, tá? Mas melhorou a situação para ele. Nesse caso aqui, a gente teria aí um tempo, enquanto o candidato está no curso de formação, a gente teria tempo para reverter a situação e, ao final, conseguir fazer com que ele permaneça na Polícia Militar. Só que o que acontece? Com essa decisão aqui, o candidato, ele não é garantido que ele permaneça na Polícia Militar. Então, ao final do curso de formação, a decisão é bem clara. Participe das demais etapas, em caso de aprovado, permaneça na Polícia Militar. Em caso de aprovado nas demais etapas, realize a matrícula no curso de formação, mas se você observar, na decisão não tem nada escrito determinando que o candidato permaneça na Polícia Militar, e sim, deu a ele a reserva de vaga até o trânsito em julgado. Então, nesse caso, se a gente não conseguisse modificar a decisão, o candidato certamente participaria da formatura, ao final aí do curso de formação, e certamente a liminar dele, na verdade a liminar não cai, é que a decisão ela não é completa. Então o chefe do CRSP, o comandante-geral e lá o diretor do Cefap, ele submete o candidato aí à avaliação médica e depois licencia o candidato aí das fileiras da Polícia Militar até que a decisão seja finalizada. Tá? Então o que nós fizemos? O processo transitou em julgado, conseguimos fazer com que o candidato permanecesse na Polícia Militar e aí finalizamos aí o primeiro caso. Tá? Então é importante, se a decisão, se você tiver um caso parecido, se o teu caso for um caso parecido com esse, entenda o seguinte: se não for complementada a decisão, a Polícia Militar ela vai apenas cumprir o que está escrito na decisão judicial e vai tirar você do curso de formação, ou então nem vai te matricular no curso de formação. Então é importante você entender essa situação. Tá? Então a gente vai passar agora para avaliar aí uma outra situação. Então nós temos aqui demais etapas, que não nos é interessante. Depois tem aí o curso de formação. Tá? Então conseguimos complementar aí
curso de formação, e no final a gente conseguiu com que o candidato participasse da solenidade de formatura. Tá? Além de participar da solenidade de formatura, permanecesse na Polícia Militar porque o processo transitou em julgado. Tá bom? Então a gente vai analisar agora um segundo caso para que você entenda aí como foi melhor a situação e para você entender como é que é o entendimento de cada juiz aí. Tá bom? Então vamos lá. Já nesse outro caso, a decisão foi a seguinte: defira liminar para determinar o reingresso do impetrante no certame, devendo a autoridade coatora, no prazo de 10 dias, a contar da sua intimação, efetuar sua matrícula na próxima turma do curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Comunique-se à autoridade coatora na forma do artigo 13 da Lei 12 e 16 de 2009, que é a lei que trata sobre o mandado de segurança. Tá, então como a gente pôde observar aqui, a decisão desse processo, desse segundo processo, já é um pouquinho diferente. Ela já é um pouquinho mais completa, tá, do que a primeira decisão. No primeiro processo, no primeiro caso, eu tive um retrabalho, que eu tive que voltar lá no fórum, tive que conversar com o juiz, despachar com o juiz, para poder resolver a situação do candidato. Tá? Nesse segundo caso, a gente já conseguiu ultrapassar as demais etapas, né? Ultrapassou as demais etapas automaticamente. Quando o juiz deu lá a matrícula no curso de formação, ele já automaticamente ultrapassou as demais etapas. E deu a ele o curso de formação. Tá? Eu observe o seguinte, não existe lá a participação da solenidade de formatura. Tá? Então o que aconteceu? Durante o curso de formação, o candidato foi matriculado. Nesse momento o candidato fica nervoso, fica chateado, fica ansioso, porque a Polícia Militar fala um monte de coisa, né? Dizendo que a liminar vai cair. Como eu falei, na verdade a liminar não cai. Tá? Ela não cai, a não ser que o candidato perca, aí ela cai. Na verdade a decisão ela é incompleta e a Polícia Militar ela vai cumprir rigorosamente o que está escrito lá no boletim 99, de 30 de novembro de 2009, que diz que, por recomendação da Procuradoria-Geral do Estado, a Polícia Militar ela tem que cumprir o que está escrito expressamente na decisão. Se na decisão judicial tem demais etapas, só vai participar das demais etapas. Mas, Marcelo, o exame social e documental é a última etapa. Na verdade, ele é a última etapa, exame social, né, inventário, pesquisa social e tem o documental. O documental no momento que faz a matrícula. Então, quando o juiz determina realizar as demais etapas, é para ele que entregue o documento, mas não vai ser realizada a matrícula. Tá? Então, não é interessante, é a mesma coisa que indeferir. Tá? Depois temos aí a questão do curso de formação, não é o melhor dos mundos, mas é uma coisa melhor, já bota o candidato dentro do curso de formação e aí a gente tem 10 meses, que é normalmente o tempo do curso de formação de soldado, ou então 3 anos, que é o tempo de curso de formação aí para oficial, para tentar reverter a situação. Como eu falei, a gente tem mais de 150 processos judiciais aí favoráveis e em torno de 4 ou 5 aí que a gente não conseguiu. O resto, todos os candidatos estão na Polícia Militar, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que nós fizemos? De cara, a gente conseguiu as demais etapas e o curso de formação e ficou faltando a solenidade de formatura e a permanência na PM. Isso a gente conseguiu durante o processo. Tá? Antes, se a gente não conseguir isso aqui, o que acontece com o candidato? Ele vai ser licenciado do curso de formação, vai ser licenciado, ele vai participar da formatura e na semana seguinte ele entra no processo de avaliação médica para ser licenciado da instituição, da Polícia Militar. Tá? Então, o que o advogado tem que fazer? Ele tem que correr atrás, né, o advogado, o defensor público, ou até mesmo o próprio candidato, ele tem que correr atrás para tentar reverter isso aí, fazer com que o juiz dê aí a permanência dele na Polícia Militar, tá bom? Então vamos marcar aqui com um tique verde, tá? O que é interessante aqui para nós. Beleza, então o que a gente vai fazer agora? Avaliar o terceiro caso, para você ver como os juízes entendem de forma diferente cada caso. Primeiro caso, só deu demais etapas, a gente teve que complementar. O segundo caso, ele deu demais etapas e curso de formação e não deu aqui a permanência na polícia, a gente teve que conseguir isso durante o curso, né? E eu vou te mostrar uma terceira decisão, vou ler essa decisão para você aqui, para você entender como é que funciona a cabeça dos juízes aí e
Cada processo desse aqui são processos de juízes distintos. Então vamos lá. A decisão desse caso aqui foi a seguinte. Assim, defira a medida liminar de urgência, intime-se o impetrado, que no caso aí é a autoridade coautora, para que convoque a impetrante em 24 horas para participar das demais fases do concurso e, caso seja aprovada, seja realizada sua matrícula para compor a turma do curso de formação de soldados da PM, com participação na solenidade de formatura e, em caso de aproveitamento total do aludido curso, sua permanência na corporação sob pena de incidência de multa. Notifique-se o impetrado, a fim de que no prazo de 10 dias preste as informações de ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Veja só, foram 3 situações diferentes e 3 juízes diferentes. Nesse caso aqui, o juiz entendeu que o candidato, a candidata, né, foi um mandado de segurança, a candidata deveria participar das demais etapas, tranquilo, participar ainda no curso de formação, e se ela for aprovada no curso de formação, deu ainda a ela a participação na solenidade de formatura e permanência na Polícia Militar, tá bom? Então, o que é importante dizer aqui é que, como eu falei, a Polícia Militar ela cumpre rigorosamente o que está escrito na decisão judicial. Se a decisão judicial tiver contendo somente participar das demais etapas com a reserva de vaga, o candidato ele não vai ser matriculado. Ele vai entregar a documentação, ele não vai ser matriculado. O que o candidato tem que fazer junto com o seu advogado aí? Tem que ir lá te falar com o juiz, ou então recorrer da decisão, entrar com um recurso chamado agravo de instrumento, tá bom? A segunda possibilidade, a segunda situação, é o candidato, o juiz autoriza a participação nas demais etapas e participação, seja matriculado no curso de formação. Essa situação não é a melhor de todas, mas é melhor do que a primeira situação. O candidato fica mais tranquilo, ele entra no curso de formação, enquanto isso, como eu falei, ou 3 ou 3 anos, ou então 10 meses, o advogado vai providenciar aí a permanência dele na corporação, tá bom? E o terceiro caso, nós temos aí onde o juiz deu aí decisão favorável para participar das demais etapas, curso de formação e, se for aprovado, a permanência do candidato, da candidata aí na Polícia Militar até o trânsito julgado. Lembrando o seguinte, isso aqui são decisões liminares, são tutela de urgências. E o que significa isso? É que quando a gente ingressa com a ação judicial, o juiz aí no prazo de até 15 dias ele dá uma decisão. Essa decisão é a liminar ou a tutela antecipada, que ele pode deferir, de acordo com isso que eu falei aqui, ou então pode indeferir. Se indeferir, cabe aí o advogado responsável ingressar aí com recurso que ele achar adequado. No caso aqui eu sempre utilizo, na maioria das vezes, o agravo de instrumento, tá bom? Então é isso aí. Eu espero que isso tenha ajudado você. Se é o teu caso aí, você tem que já entenda como é que funciona. Quando você ingressar aí no curso de formação, não precisa ficar desesperado, tá? Basta ter a comunicação com o seu advogado para que seu advogado aí faça aí a medida cabível e mantenha você na Polícia Militar, tá bom? Eu espero ter ajudado aí. Se você se ajudou, deixa aí seu comentário, tá bom? Que a gente vai poder trocar ideias e se tiver alguma dúvida ainda, pode deixar. Eu vou deixar sempre aqui também o número do meu WhatsApp, tá? Deixa a dúvida lá que a gente vai poder responder você, tá bom? Outra coisa, quero fazer um convite, tá? A gente está, com base em todas as experiências que nós tivemos, ao longo de 10 anos aí atuando como advogado responsável de concurso da Polícia Militar, eu tenho observado que os candidatos, eles erram muito e por conta desse erro ele é reprovado. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente está preparando um curso preparatório, tá, para o próximo concurso da Polícia Militar. Então, se você estiver interessado aí em se preparar para o próximo concurso da Polícia Militar, aqui na descrição também desse vídeo tem aí um link, você clica nesse link que vai te dar umas orientações. E como é que funciona, qual é a ideia? São 7 etapas, né, no concurso da Polícia Militar aqui do estado do Rio de Janeiro. São 7 etapas
E essas 7 etapas lá, vamos lá, exame intelectual, a gente constituiu aí vários professores, a gente vai dar a aula, vai ser tudo online, a gente vai dar as aulas para que os candidatos se preparem, material, exercício de fixação, tudo como fosse um curso preparatório presencial, mas vai ser online com professores, tá? Depois temos aí o exame, a avaliação psicológica, a gente vai orientar o candidato, como é que ele tem que se comportar, o que tem que falar, tá? Depois tem aí o exame antropométrico, o exame físico, tá? E nós temos professores aí de educação física que vai preparar você, te ajudar aí nessa preparação de como fazer as atividades físicas, como se preparar para poder ser aprovado. Depois tem um exame médico, onde a gente vai orientar você também. E depois vem a questão da avaliação social documental, que já é diretamente comigo, porque aí tem problemas aí de justiça e muitas das vezes você pode até ser aprovado com o próprio recurso administrativo que eu venha a orientar você aí durante o certame. O curso preparatório que a gente está oferecendo, qual é a finalidade? É pegar você na sua mão, te dar aí todo o conteúdo programático que cai na prova, que é exigido no exame intelectual, e ainda de bônus, te ajudar a caminhar em cada etapa. Tá? Antes de cada etapa a gente vai dar toda a orientação possível, jurídica, a gente vai dar a orientação de como faz cada etapa, o exame físico, antropométrico. Então se você estiver interessado, clica aqui no link e aí siga as orientações lá, como é que tem que ser feito para você se cadastrar. Um grande abraço aí, espero você lá.